Abra seu coração. Momento da Palavra de Deus. Muito bem, chegou o momento do Salmo. É o Salmo do dia. E a palavra de Deus sempre se renovando em nossas vidas. Hoje eu quero falar sobre confissão. Confissão e arrependimento. Precisamos desses dois elementos para, quebrantado, nos aproximar de Deus. E a experiência de muitos homens de Deus na Bíblia, mulheres de Deus, que se humilharam e confessaram seus pecados. Ainda hoje, essa receita é infalível. Quando de coração nos aproximamos de Deus, confessando os nossos pecados. Não importa o pecado, o pecadinho, o pecadão, o pecado é pecado. Mas quando nós, de fato, nos arrependemos e nos colocamos diante de Deus, Ele é o Deus que perdoa. Gostaria de convidar você a abrir um dos salmos mais conhecidos de contrição. É o Salmo de Davi. Esse Salmo, Davi, ele pede perdão quando ele foi visitado pelo profeta Natã. Veio ter com ele o profeta depois do pecado de adultério, dele ter possuído Betseba. E ali ele recebeu a visita do profeta Natã, enviado por Deus. E ali o profeta chamou a atenção de Davi, mas Davi se humilhou. E Deus, ele perdoou os pecados de Davi. É o Salmo 51. Vamos encontrar várias situações, Davi se humilhando diante de Deus. Salmo 32, Salmo 38. Salmo 51, um dos mais clássicos, que nós observamos essa história do pecado de Davi e da sua humilhação. Vamos ao Salmo do dia. Salmo 51, versículo 1. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre está diante de mim. Pequei contra ti somente, e eu fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Confissão e arrependimento. Queridos irmãos, todos nós conhecemos um pouco da história desse rei de Israel, Davi. Aliás, a Bíblia conta que o filho de Jessé, ainda bem jovem, ele tomava conta de umas poucas ovelhas que seu pai tinha. E um dia Deus mandou o profeta Samuel visitar Jessé e a sua casa, porque dali sairia o novo monarca de Israel. E os filhos de Jessé eram homens fortes, valentes, homens bonitos, de porte. E Samuel, chegando ali, ele se deparou com essa cena de homens de guerra, homens valentes. E Samuel, quando olhou um dos irmãos de Davi, ele disse: eu estou aqui diante, deve ser o rei. E o Deus, o Espírito Santo, falou ao coração do profeta Samuel, dizendo: eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, e Deus vê o quê? O coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a palavra de Deus, Deus falando ao velho profeta, como ele estava enganado, porque quem conhece é Deus. E Deus mostrou a Samuel que ele estava enganado, que Deus tinha um plano. E Deus não está muito preocupado com a aparência do homem. Deus conhece o coração. E o texto sagrado fala que assim foram passando todos os irmãos, todos os irmãos de Davi, os filhos de Jessé, mas nenhum deles Deus tinha escolhido. Os escolhidos de Deus, quem conhece é o Senhor. E Ele mostra. Ele disse a Josué: hoje eu farei que todo o povo veja
que eu te escolhi, Josué. E assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. É Deus quem dá vitória ao seu povo. É Deus que nos usa para derrubar o gigante. Então, a Bíblia fala que esse profeta Samuel, apesar de toda a sua experiência, ele enganou-se. Porque ele olhou o porte ali dos irmãos de Davi, mas Deus conhece o coração. Ainda hoje, nós sabemos muito bem que muitas vezes somos julgados pela aparência. O mundo trata bem quem se veste melhor, não é verdade? Então as pessoas se iludem muito pelo porte, pela aparência, pela roupa que vestem. Mas quem conhece o coração é Deus. Deus conhece profundamente o meu e o teu coração. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, ele manda o profeta ungir o rei. E ali é derramado óleo na cabeça de Davi. Davi é ungido rei, rei de todo Israel. A gente vai ver isso no capítulo 5, no segundo livro de Samuel. Deus ungindo através do profeta Samuel. Queridos irmãos, conhecendo um pouco a história de Davi, ele vai levar ali o lanche, vamos dizer assim, dos seus irmãos que estavam na guerra, a comida, e ele percebe Golias se exaltando. E ele perguntou: quem é esse incircunciso? E ali Davi pediu informação que aconteceria se alguém derrotasse esse homem. E ali foi dado a Davi, Davi se animou. E cheio de convicção e de Deus, ele falou com o rei que iria derrotar ali Golias. E nós sabemos a história, que Davi, no nome do Senhor, ele obteve vitória. Mas a Bíblia fala de tantos feitos heróicos de Davi, mas é a Bíblia, por ser a Bíblia, também fala do pecado do homem, porque Deus não tem por inocente o culpado. Geralmente a gente conta uma história de muitos nossos feitos maravilhosos. Dificilmente alguém quer anunciar seu pecado. Certa vez alguém perguntou: pastor, por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? E quando você lê o Salmo 51, talvez você entenda. Davi aqui se humilhando diante de Deus, ele confessando os seus pecados, mesmo sendo rei, ele se humilhou, ele se jogou, se prostrou no chão. E Deus usou o profeta Natan, disse também: Deus disse que tu não vais ser morto, tu viverás, mas a espada não se apartará da tua casa. E aqui Davi, neste salmo, é um salmo que chama a atenção de todos nós, porque ele pede a compaixão de Deus, segundo a benignidade e a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Hoje, nesta quinta-feira, somos convidados a nos prostrarmos diante de Deus e confessar, e dizer: Deus, perdoa os nossos pecados. Provérbios 28:13 diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Se quisermos misericórdia de Deus, precisamos confessar, precisamos deixar e abandonar o pecado. Davi aqui pediu, que ele estava sujo, pediu que Deus o lavasse. Lava-me completamente, porque o pecado deixa você sujo, nos deixa sujo. E só o sangue de Jesus Cristo, com o banho do sangue, a purificação, porque é o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nessa manhã, essa palavra chega na hora certa para todos nós. Deus, Ele perdoa os pecados em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem, tira o pecado do mundo. É necessário haver a confissão, o quebrantamento. E Davi disse: eu conheço o meu pecado. A gente sabe quando estamos em falha. É preciso reconhecer. O apóstolo Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo. É para fazer uma análise. Lamentações de Jeremias também manda esquadrinhar cada um. Porque se queixa tanto, não se queixa dos seus pecados. Nós sabemos essa falta, essa falha. Quando avançamos o sinal, é pedir perdão mesmo a Deus, é se humilhar.
Davi disse no 51:3, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está na minha porta, está sempre diante de mim. Ele faz uma confissão solene. Eu pequei contra ti somente. Eu fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira, Senhor, que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Que salmo extraordinário. Que mensagem forte. Confissão. Confissão e arrependimento. Essa mensagem chega no momento oportuno na tua vida. Você que me escuta, na nossa. É momento de dobrar os joelhos e com a alma quebrantada pedir a Deus perdão. E Deus vai fazer um milagre. Ezequias, ele recebeu o rei, uma mensagem do profeta Isaías que coloca a tua casa em ordem porque tu vai morrer. Porque tu morrerás e não viverás. O rei não reclamou nada do profeta, porque ele sabe que o profeta entrega a mensagem de Deus. Entrega. Mas tem profeta que negocia. Então não é de Deus, é coisa de homem. Mas quando é de Deus, ele entrega. Ele entrega. E quem tem visão, sabe que aquela palavra é verdadeira. Hoje existem muitas igrejas e reuniões que não se fala mais nem pecado no púlpito. É só de vitória, é só que a pessoa está bem e muitas vezes nem está. Por isso que tem uma música que diz, está faltando João Batista e está sobrando Salomé. É púlpito de maravilha, é igreja de maravilhas. Ali não tem falha não, é tudo na bênção. Queridos irmãos, só o sangue, viu? Só o sangue. É preciso que os púlpitos comecem a pregar a palavra. Comece a deixar de tanta enrolada, de tanta manobra, para querer atrair membros para a sua igreja. Infelizmente, eu digo isso com pesar, é lamentável. A gente vê isso por aí. Pastores que ficam até convidando, vem para minha igreja, vem me visitar. Aqui tem um curso bom para você, você vai gostar e vem para cá. Não, é sem compromisso, você tem sua igreja, é só para aprender. E quando chega lá, começa a chamar. Essa semana eu vi alguém me dizer isso, eu fiquei muito triste, que pena. Quem envia obreiro, quem envia para a seara do Senhor, obreiro é Ele. Rogai por o Senhor dessa quem envie. Quando é bom, quando Deus envia. Tem pessoas que estão aí, tem habilidade de pescar em aquário. É muito triste isso. Não tem o prazer de chamar, de pescar em alto mar, de batizar, de discipular a pessoa. É sempre buscando pessoas de outras igrejas. Estão procurando os insatisfeitos. E tem muita gente insatisfeita em todo canto. Mas eu acho isso muito feio, antiético. E essa pessoa me disse, determinado pastor tão gentil, mas ele me incitando a ficar na igreja dele. Que coisa feia. E essa pessoa que está te ouvindo, pastor, até fica um sorriso para você, mas depois vai dizer o teu nome e o teu sobrenome. Isso é muito feio. Amados irmãos, é bom deixar Deus trabalhar, a vontade de Deus, e parar. Você que está aí, que é pescador de aquário, tenha cuidado com isso. E você que no seu púlpito já não fala mais as verdades de Deus, tenha cuidado com isso. É muita palavra de estímulo, de motivação, mas não fala do pecado do homem. E tenha certeza, essa igreja que está cheia, ou qualquer ministério, mas está cheia de vazio. Na verdade não cresceu, inchou. Vai vir tanta luta aí, só o sangue, irmão. E Davi aqui, ele pediu misericórdia, ele pediu perdão. Ele, Senhor, apaga, porque eu conheço o meu pecado. Eu conheço as minhas falhas. O meu pecado está sempre dentro de mim. E ele fala aqui, queridos irmãos, da condição do homem. O homem é um pecador. Eu nasci na iniquidade e em pecado eu fui concebido. Está aqui no Salmo 51. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para você nesta manhã, que é uma manhã de oportunidade, de você chegar para Deus e contar toda a verdade. A Bíblia diz que 2 homens subiram ao templo para orar. Um publicano e outro fariseu. Ou um fariseu e outro publicano. O fariseu se exaltava. Eu sou isso, eu sou aquilo. Se exaltou tanto que nem parecia uma oração. Era uma exposição de supostos méritos. Ainda no final agravou o irmão.
Eu não sou como esse homem pecador injusto que rouba e tal, e tal, e tal. Tem gente, irmãos, que é uma exaltação tão grande. Eu digo, misericórdia. Outro dia chegou alguns irmãos, pastor, eu moro aqui perto e estou chegando aqui, queria ficar aqui na igreja. Aí eu perguntei, você teve algum problema com seu pastor, arengou muito na igreja? Porque tem gente que é assim, pinta e bota na igreja, aí depois vai para outra igreja e o pastor nem sequer pergunta ou dá uma ligação para o colega. O que foi que aconteceu? Recebe de bolo, né? Ô glória, abre o olho, servo. É. E essa pessoa disse para mim, olha pastor, eu queria vir para cá, está orando. Primeiro, queridos irmãos, vamos passar, tem uma comissão de recepção. Vamos primeiro conhecer o que está acontecendo. Você está sendo bem-vindo, claro que é bem-vindo, mas o motivo é muito bom, irmãos, quando a gente começa a ter mais critério, ter mais vigilância. Hoje parece que está se recebendo tudo de todo jeito. Isso não é para a glória de Deus, é para a glória do homem. Mas aqui, Davi, ele abre e se rasga. O coração dele fala, eu sou um pecador, eu sou um homem falho. Aí se você quer uma resposta, porque Davi é o homem segundo o coração de Deus, é porque ele confessava suas faltas, suas falhas, o seu pecado. E quando a gente confessa, bendito seja o nome do Senhor. Ele é fiel e ele é justo. E ele perdoa nossos pecados. Eu gosto muito do Salmo de número 139, quando Davi faz uma oração, sonda, meu Deus, e conhece o meu coração, porque quem conhece é Deus. Prova, meu Deus, e conhece meus pensamentos. Veja se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Confissão e arrependimento. É hora de refletir. É hora de você, todos nós, falar a verdade para Deus. E Deus vai perdoar. Deus vai dar uma nova oportunidade. Não importa se você esteve com os porcos, não importa se você comeu a comida dele, importa que você voltou e disse, eu pequei contra o céu perante ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me recebe como dos teus escravos. Aí sim, Deus vai lhe dar vitória, vai lhe abraçar, vai mudar a tua vida. E o seu nome será escrito no livro da vida, festa no céu. Alegria, festa, porque você se arrependeu. Se arrependeu e tomou uma atitude. Louvado seja Deus. Salmo 51, confissão e arrependimento. Salmo lindo para refletir. Salmo 51. Glória a Deus. É o salmo do dia. Agradecemos sua presença aqui em nosso canal. Obrigado.